asterisco barra. Como vocês já sabem, né? Indica o final do meu comentário de blog. Então, perdão. Tudo isso aqui, dessa forma, vai estar comentado. Bacana? Vocês podem testar isso depois. Outra coisa bacana, que para fechar nosso conceito aqui, é o agrupamento de seletores. Aqui vocês podem ver que eu uso apenas um seletor. Certo? Eu só tenho um seletor aqui. Mas eu posso agrupar seletores. Lendo aqui o conceito que eu escrevi, uma regra CSS, quando válida para vários seletores, estes podem ser agrupados. Separe cada seletor com uma vírgula. São separados por vírgula. Então, eu posso ter um seletor para H1, H2, H3. Entenderam? Se eu quero que no meu documento HTML o H1, cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3 sejam da cor vermelha, então eu faço isso. Eu posso agrupar seletores. Certo? Como se eu tivesse seletor 1, seletor 2, seletor 3. Sempre separados por vírgula. Então, todas as propriedades que estiverem dentro dessas chaves aqui serão aplicadas a esses três seletores. Bacana? A esses três elementos HTML. Então, vamos pôr a mão na massa. Vamos dar uma programada aqui. Seguinte. Há duas formas de eu aplicar o CSS a uma página HTML. A um documento HTML, na verdade. Aqui eu vou inicializar aqui, por questões de tempo, vai ser o abrir e o fechar da tag style. Vamos lá. Abro a tag style. Abro e fecho ela. Então, eu posso colocar aqui, essas tags HTML já indicam que tudo que tiver aqui dentro vai ser CSS e vai ser aplicado a este documento. Bacana? Outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei a tag style no head. Isso é obrigação. O CSS, tanto em arquivo externo, no arquivo .css, de extensão .css, ou o CSS interno, atribuído internamente, tem que ser declarado no head. Nunca declarar no body, beleza? Então vamos lá, abri e fechei minha tag style. Então tudo que eu colocar aqui dentro, será CSS. Então, vamos ter um exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar meu H1 aqui. Exemplo 1. Deixa eu colocar outro. H1. Exemplo 2. Vou colocar mais dois aqui, sendo que agora um H2 e um H3. Exemplo 3 e 4. Então, vamos salvar isso aqui e vamos ver como fica lá, né? Exemplo 1, que é meu H1, exemplo 2, H1 também, exemplo 3, H2 e exemplo 4, H3. Então, vamos lá. Vamos aplicar nossa primeira regra CSS, bacana? Então, vamos dizer que eu quero que todos os elementos H1 da minha página fiquem em vermelho. Então, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que colocar meu seletor. Qual é o elemento que eu quero que fique vermelho? H1. Então, meu seletor é o H1. Eu abro e fecho aqui, ó, minhas chaves, e vou colocar minha propriedade. Qual é a propriedade? Nós vamos estudar inúmeras propriedades nessas aulas de CSS. Qual a propriedade de colorir a fonte? A propriedade color. Beleza? Então, eu posso colocar de várias formas a cor aqui. Eu posso colocar o nome red, eu posso colocar o hexadecimal da cor, eu posso colocar o RGB da cor. Bacana? Então, por hora, eu vou colocar o nome mesmo, para simplificar. Red. Então, vamos dar um review aqui no que temos. Eu tenho a minha tag style, no meu head. Bacana? Aqui dentro, ela tá atribuindo um CSS dentro dessa tag aqui ao meu documento HTML, bacana? Então,
Tenho minha regra aqui, minha regra é tudo isso. Tenho meu seletor, estou selecionando os elementos H1, bacana. Tenho minha propriedade, chamada color, que atribui uma cor à fonte. E tenho o meu valor, que é o valor da minha propriedade, que é o red. Então vamos salvar e vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha aí. Meus H1, já que eu usei o seletor H1, ficaram vermelhos. Então outras coisas podem ser feitas, como por exemplo, deixa eu ver aqui, posso mudar de cor aqui, deixa eu colocar o green. Quero diminuir o tamanho da fonte, por exemplo. Então, font size. Quero que ela tenha 60 pixels, por exemplo. Eu posso editar o tamanho padrão aqui, ó, do H1. Então, posso fazer inúmeras coisas. Bacana? Eu vou dar ênfase à variedade de propriedades um pouco mais tarde. Então, é isso. A regra é isso. Vou aplicar uma outra regra aqui para o H2. Quero que o meu H2 tenha a cor laranja e tenha um tamanho um tamanho 10 pixels, bem menor. Então, ó, dando um refresh, ele ficou bem menor aqui, bem pequeno, com a cor laranja. Bacana? Então vamos lá. Agora eu vou aplicar uma regra. Outra coisa que eu quero fazer, eu vou aplicar um comentário aqui, certo? Eu acho que esse comentário não vai funcionar aqui. Não vai, é porque a síntese, deixa eu dar uma olhada. Vai. Ele não pinta aqui o comentário, porque ó, se vocês prestarem atenção aqui, isso aqui é a síntese que está sendo aplicada a esse documento aqui no Sublime Text. Então tudo que tiver aqui dentro vai ser interpretado como HTML e colorido como HTML. Então como não existe comentário / no HTML, então ele não subentende que isso daqui está comentado. Mas como eu falei anteriormente, quando eu abro a tag style, tudo que tiver dentro dela vai ser CSS. Então já que tudo que tem aqui dentro vai ser interpretado pelo browser como CSS, então o / vai funcionar. Por quê? Porque é o comentário de uma linha do CSS. Então o browser vai, se eu botar aqui, ele já interpreta. Bacana. Meu comentário de bloco aqui. Então nada vai ser aplicado ao H2. Perfeito, ele volta ao normal. Não tem CSS sendo aplicado a ele. Deixa eu voltar aqui. E por último, eu quero colocar uma regra CSS aqui com agrupamento de seletores. Então eu quero que meus H2 e meus H3, certo? Lembrando que quando eu coloco o seletor H2, por exemplo, como eu coloquei aqui, todos os H2 serão selecionados e terão as propriedades dentro da chave aplicadas a esses elementos. Vocês viram que isso aconteceu no H1. Eu tenho 2 H1, coloquei apenas um seletor, mas ele selecionou todos. Se eu colocar mais 3, ou mais 5, ou mais 1000 H1 aqui, serão aplicados a todos de uma vez só. Daí você me pergunta, tem como eu selecionar apenas um elemento do meio, o último, o primeiro, sei lá, dependendo do seu objetivo? Tem sim. A gente vai explorar isso nas próximas aulas. Então vamos lá, eu quero exemplificar só a regra CSS com agrupamento de seletores. Então tá aqui, ó. Tenho 2 seletores agora, para a mesma regra, separados por vírgula. Bacana. Eu vou colocar uma regra aqui. Quero que a cor dele seja azul. E tem um tamanho gigantão, um tamanho de 100 pixels, por exemplo. Bacana. Vamos dar um refresh aqui, ó. Olha que bacana. A minha regra CSS com um agrupamento de seletores, ou seja, com mais de um seletor para a mesma regra, os seletores H2 e H3 tiveram as propriedades color e font size aplicadas a eles. Então, se você prestar atenção, eles estão iguais
porque justamente tiveram as mesmas propriedades aplicadas a eles. Outra coisa que vocês devem estar se perguntando, por que o elemento H2 que está aqui em cima, ó, não serve mais, não funciona mais, não é mais aplicado? Bem, como eu falei para vocês, como o próprio nome CSS indica, é uma folha de estilo em cascata. Então, é algo estruturado, é algo que vai descendo e vai sendo interpretado. Então, se eu editar aqui, ó, deixa eu tirar. Então, se eu interpretar aqui, por exemplo, Color Blue para H2, que tem os mesmos seletores aqui, ó, mas tem propriedades diferentes. Qual é a regra que vai ser aplicada? Vai ser essa, que foi a última regra interpretada pelo browser. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, aqui, ó, perfeito. Se eu trocar essa regra aqui, vou colocar ela para baixo, certo? Então é ela que vai ser aplicada. Foi aplicada aqui, certo? Isso que eu falei não está 100% certo, porque existe uma coisa chamada especificidade. Eu acho que é isso, especificidade, eu acho que é isso. Que existe no CSS, que a gente também vai aprender, certo? Que pode modificar essa sequência aí que eu estou aplicando para vocês, mas que eu estou explicando para vocês, mas por enquanto basta focar nisso, certo? Como é uma folha de estilo em cascata, então as últimas regras sobrescreverão as primeiras regras iguais. Bacana? Bem, então é isso. Próxima aula a gente dá uma ênfase maior às propriedades. Bacana? E é isso, galera. Valeu!